Oi, amados, tudo bem? Oi, amados, boa noite, a paz de Cristo, o amor de Maria. Como estão vocês? Tudo bem? Que bênção! Oi, Edu! Oi, Edu! Ih, o Pedro tá aí da Pastoral da Família, olha que maravilha! Aí, Eli! Tudo bem, amados? Oh, que bênção receber o Pedro aqui com a gente! Olha só que maravilha! Eli! E aí, já tem um papai, já tem dois papais aqui, ó. O Edu. O Edu é marca certa, não perde uma. O Pedro, olha que bênção. O outro Edu também entrou aí, olha que maravilha. Ô, bênção. Vamos. Me ajudem aí com o tempo, hein? Milena entrou. E já vou chamar o nosso irmãozinho, vou pedir para que ela possa, para que o Carlos, ele possa solicitar para partilhar. Aqui. Oh, mais um papai! Ô, Glória! Antônio também tá aqui com tudo, acompanhando. Oi, Oi, Carol. bem, meu irmão, a paz, o amor de Maria. Para você também, tudo bem? Que alegria! 2 minutos aí que eu dei uma atrasada, mas sabe como é criança pequena, né? Duda não tá Não, fácil faz de ver. parte, Faz parte, faz parte. Jornada tripla, né? é Dá um jeito verdade. ali, faz tudo. E tem bastante gente, que benção. A gente tem o pessoal da Crisma que está entrando, que eu estou acompanhando. Tem a Cláudia, o Pedro, tem bastante papais aí acompanhando, né? Pelo dia de hoje. O Rodrigo, o Crismando, olha que benção. Fiquei muito feliz com o seu sim, meu irmão. Bom, a alegria minha de estar aqui com vocês, né? Falar de Jesus, falar de Deus, para a gente é sempre motivo de alegria, né? Eu não sei se você Sim, já fez a hora. Desculpa, oi. pode falar. Não, pode falar, fica à vontade. Tá, eu não sei se você já fez a oração inicial ou se a gente ainda vai fazer. Não, vamos fazer, vamos Vamos fazer. fazer. Então tá. Que eu fiquei com um pequeno probleminha técnico aqui, que o telefone acabou não entrando e tá sem bateria. Eu vou ver se eu Uhum. consigo entrar com o outro aqui. Tá, e aí você quer que eu saia e entre? Sim, por favor, se você puder me chamar de novo, aí eu vou desligar aqui e vou entrar no outro. Tá, é só Ah, você já sair. foi, já foi, já foi, já foi. Já foi? Tiago, Madá, o Rick já tá aí. Olha só que maravilha. Tá todo mundo aí, gente. Olha que bênção. Esse povo é muito abençoado, gente. Pessoal da comunidade São Marcos, o André, os crismanos. Olha, vocês alegram muito meu coração, sabia? Vocês fiéis ali participando, né? Madá hoje estava servindo na missa, né? Olha que maravilha. E todo mundo aí participando, todo mundo com programão, participando da live da Crisma. Ó, que maravilha. Amados, estou esperando o nosso irmãozinho. Ai, meu Deus, vai cair? Ai, meu Deus, bateria fraca. Vamos aguardar aí que o Carlos ele vai pedir para entrar de novo. Tá travando, né? Tá. Vocês estão me ouvindo agora direitinho? Ou ainda tá travando? Tá travando? Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo bem? Tá. Tá. Então, aí
o Carlos, é só pedir para entrar de novo. Que eu não saí, eu continuei. Show, Carlos? Isso, show. Pediu, tá? Show. Eu já aceitei, tá? Foi. Agora foi? Agora foi. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Vamos iniciando Vamos. a oração pra gente. Você quer conduzir a oração inicial? Meu irmão, tá travando. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Travou um pouquinho. Agora, oi, Carlos. Pessoal, agora tô te ouvindo, Carlos. Tinha travada. Bom, tá me ouvindo bem agora? Agora tô, show. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue agora sem interrupção, né? Sim. Bom, podemos começar então invocando o Espírito Santo para a gente poder ter uma noite abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, com certeza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazeis que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Bom, alegria muito grande estar aqui, né? Participar com vocês dessa live. Gostaria de iniciar aí fazendo uma constatação, que o mês de agosto é um mês muito especial para nós, né? Na semana passada eu fui na missa presencial na São Marcos, eu assisti a missa com o padre Alessandro, e ele falava sobre a bênção que é o mês de agosto, né? Domingo passado celebramos o dia dedicado aos padres, né? Domingo próximo agora o Domingo dos Pais, dedicado aos pais. E ainda esse mês temos também a celebração em comemoração ao Dia dos Leigos, né? Somos todos nós que formamos, né, esse corpo místico de Cristo, que é a igreja, enfim. Então isso é motivo de muita alegria e celebração, que esse mês de agosto está recheado de coisa boa. Amém. Bom, mas hoje vamos falar especialmente para os pais, né? E eu queria começar levando para os pais que estão aqui presentes conosco um presente. E esse presente é uma carta. Essa carta foi escrita há muito tempo atrás, né? Ela foi escrita por São Paulo Apóstolo e ela foi direcionada ao povo de Éfeso. Mas ela é bem atual. E o próprio São Paulo certamente envia essa carta hoje para os pais atuais. E essa é uma carta que ela só faz sentido se tiver nela o contexto, a presença dos filhos. Porque não seríamos pais não fossem os nossos filhos, né? E por isso eu saúdo também os filhos que aqui estão presentes. Mas essa carta, ela traz uma espécie de um desejo, de um sonho de todo pai. E nela São Paulo diz o seguinte: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Efésios 6, de 1 a 3. Muito bem, mas o nosso convidado central hoje para o nosso debate é o nosso bem-aventurado São José. E falar de São José é dono de uma história riquíssima e belíssima, né? Poderíamos dizer aqui várias coisas dele, né? Que ele é o esposo da Virgem Maria, que ele é um modelo de pai, um exemplo de esposo, protetor da Sagrada Família, né? E ele foi um escolhido por Deus, né? Para ser patrono da igreja.
é padroeiro de muitas coisas, né? Da boa morte, das famílias, dos pais, das mulheres grávidas, dos viajantes, dos imigrantes, também dos artesãos, engenheiros, enfim, dos trabalhadores de uma forma geral. Mas a Carol, quando me convidou para estar aqui hoje com vocês, pessoal, me deu duas notícias. Uma ótima e a outra não tão boa. A ótima é que eu falaria na Pastoral da Crisma, falaria sobre São José e falaria para os pais. A não tão boa é que eu só teria 40 minutos para falar sobre isso tudo. E esses 40 minutos, por essas questões tecnológicas aí, acabou nos roubando aí os 10. Então, assim, eu queria deixar um convite para vocês. A história de São José é riquíssima. E amanhã, de repente, um belo dia, um dia dos pais, quem sabe comemorar através de uma leitura em família. Né? Você que é filho, convida seu pai para uma leitura sobre São José. Você que é pai, reúna sua família, seus filhos, e leia um pouco sobre São José. É uma história riquíssima, mas que não daria para a gente aprofundar aqui em detalhes nesse curto tempo que nós temos para falar. E por isso eu separei algo que para mim é muito importante. E foi o que veio no meu coração quando eu me coloquei em oração para me preparar para esse momento. Eu separei para a nossa reflexão algo que a princípio possa não fazer muito sentido, mas eu vou explicar e vocês vão entender no final. Eu vou começar a falar para vocês sobre a revelação divina. Bom, o que isso tem a ver? Eu vou procurar explicar. Mas o que vem a ser a revelação divina? Né? A revelação divina é a manifestação de Deus ao homem. O próprio Deus falando aos homens. Deus se revelando ao longo da história, ao longo do tempo, ao homem. Deus fez isso de duas formas, né? Oralmente, pessoalmente, quando o próprio Deus falou aos homens, e fez isso por meio escrito, né? Nos deixando aí uma série de documentos da igreja, né? Na Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura, e o magistério da Igreja Católica de uma forma geral. Então, essa revelação divina pode ser encontrada tanto na Sagrada Escritura, quando Deus falava oralmente ao homem, quanto no magistério da Igreja Católica. Essa revelação, ela aconteceu ao longo da história e a partir de várias etapas. Dentre essas etapas, eu separei 3 para que a gente possa falar sobre ela essa noite. E a primeira etapa que eu gostaria de trazer para vocês é aquela que está revelada lá no livro do Gênesis, na Sagrada Escritura. É lá que Deus se revela pela primeira vez ao homem. Deus cria o homem, o primeiro homem, Adão. E Deus fala diretamente com o homem, né? O próprio Deus. E aí nós destacamos que quem está falando ao homem é Deus Pai. E ele estabelece com o homem uma aliança. E essa aliança, Deus combina com o homem, né, a procriação, a multiplicação da espécie humana, né, a criação de uma geração, de uma descendência, e aí começa a humanidade. Né? Deus estabelece com o homem uma relação que liga o céu à terra, que liga aquilo que é divino ao humano. Então, essa é a primeira etapa que eu gostaria de destacar. A segunda etapa, ela está revelada para nós no livro do Êxodo. Foi quando Deus aparece a Moisés, se revela a Moisés. Se na primeira oportunidade, se na primeira etapa, foi Deus Pai quem se revelou a Adão, nesta segunda etapa que nós estamos tratando, é Deus Espírito Santo que se revela ao homem, no caso, Moisés. E Deus estabelece uma aliança com Moisés, uma nova aliança. Se com Adão a aliança era a da multiplicação da espécie humana, com Moisés é a libertação da humanidade. Porque nesta época, né, o povo, os israelitas, estavam cativos, estavam sendo escravizados lá pelo povo hebreu.
E nessa aliança que Deus Espírito Santo faz com Moisés, Deus Espírito Santo dá poder a Moisés para libertar os israelitas da escravidão. E aí se destaca, mais uma vez, uma relação entre Deus e o homem, entre o céu e a terra. Partindo agora para a terceira etapa, é a etapa que nos é revelada lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 1 ao 25, e fala exatamente do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vejam bem, se antes Deus Pai se revela a Adão, depois Deus Espírito Santo se revela a Moisés, nesta etapa da revelação divina, é a própria Santíssima Trindade, é o nosso Deus uno e trino que se revela ao homem. Deus Pai, por meio de Deus Espírito Santo, envia Deus Filho à terra. E ele habita entre nós, a nossa imagem e semelhança. E o Verbo se faz carne e habita entre nós. João, capítulo 1, versículo 14. E o destaque aqui é que Deus se revela de forma plena, né? Esta etapa é explicada no magistério da igreja como a revelação definitiva, pois o Filho é a palavra definitiva do Pai. O magistério também nos ensina que, depois dele, depois do Filho, não haverá outra revelação. Mas vale aqui recapitular. Deus Pai se revela a Adão. Deus Espírito Santo se revela a Moisés. E a Santíssima Trindade se revela na humanidade, na pessoa de Maria, Mãe Santíssima, e São José. E é aqui que eu queria chegar para trazer o nosso convidado especial para o centro da história agora. Né? É muito bom, né, falar de Nossa Senhora, Maria, Mãe Santíssima. Mas hoje o convidado especial é São José, e é sobre ele que a gente vai falar. Eu queria fazer um destaque, né, que nessa relação entre céu e terra, entre Deus e o homem, eu observo, nessas três etapas que eu citei, um propósito de obediência por parte da humanidade. E essa obediência, eu ouso, e aí peço licença a todos vocês, que isso é uma coisa da minha cabeça, é fruto do que eu estudei, do que eu compreendi. Essa obediência, eu trago uma classificação para ela. Ela, num primeiro momento, é uma obediência parcial. No segundo momento, eu chamo ela de uma obediência duvidosa. E no terceiro momento, eu chamo ela de obediência plena. Eu vou explicar. A obediência parcial eu vejo na revelação de Deus a Adão. Porque Adão foi obediente a Deus. Adão foi temente a Deus, obedeceu a Deus, cumpriu o plano de Deus. Se uniu à mulher e deu início à humanidade. Mas, ao mesmo tempo, a história nos revela que Adão não foi tão obediente a Deus. Quando Deus diz para ele, vou te dar o paraíso, mas ali tem uma árvore e o fruto daquela árvore é proibido. Eu digo para você que não consuma daquele fruto. E o que Adão fez? Adão desobedeceu a Deus. Então daí a classificação de ser uma obediência parcial, que num primeiro momento ele é obediente, temente a Deus, mas no segundo ocorre uma desobediência a Deus. A segunda obediência eu classifico ela como duvidosa, porque a missão de Deus confiada a Moisés foi uma missão que levou dúvida a Moisés. Deus disse a Moisés, vá lá no faraó e diga a ele que o seu Deus te deu poder, te deu força para você liberar todos os escravos da mão dele. E Moisés duvidou. Moisés disse para Deus, Senhor, ele não vai acreditar em mim, não vai acreditar sequer que o Senhor falou comigo. E Deus dá provas a Moisés de que ele devesse ir. E tudo se realizou, tudo aconteceu tal como Deus previu. Mas Moisés duvidou. E aí chegamos finalmente na obediência plena. E aí eu trago São José para mostrar essa obediência plena. Adão desobedeceu.
Moisés duvidou. E José obedeceu de forma plena. Moisés estava prometido casamento a Maria. E, ao saber da gestação de Maria, Moisés ficou realmente perturbado sobre o prosseguir, né, naquela promessa de casamento. Mas reparem que até aí Deus não tinha se revelado a Moisés. Até então Deus não tinha falado com José, perdão. E naquela noite, perturbado, José vai dormir e aí sim Deus se revela a José através do anjo que em sonho visita José e explica para ele tudo o que estava acontecendo. E qual é a resposta de José a Deus? Mateus 1:24. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. José não desobedeceu, José não duvidou. Simplesmente cumpriu o que Deus mandou. Casou com Maria, sem questionar. Deus se revelou a José, não só neste momento, mas também em outras oportunidades. E a resposta de José para Deus foi sempre uma resposta de obediência plena. Mateus 2, de 13 a 15, fala o seguinte: depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levanta-se, pegue a criança e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e sua mãe e fugiu para o Egito. Aqui nós poderíamos imaginar, poxa, não dava para esperar o dia amanhecer? Era o meio da noite. E Deus mandou que José se levantasse, pegasse a criança e sua mãe e fugisse naquela hora, de madrugada, à noite no escuro. José não questiona. Levanta no meio da noite, obedece, pega Jesus, Maria e viaja para o Egito. Numa outra oportunidade, Mateus 2, 19 a 23. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse: levanta-se, pegue a criança e sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e sua mãe e voltou para a terra de Israel. E aqui nós vemos, em mais uma oportunidade, a obediência plena de São José àquilo que Deus o pediu, aquilo que Deus o revelou. O Catecismo da Igreja Católica ao falar sobre a revelação divina, ele esclarece exatamente aquilo que eu já disse para vocês, que depois de Jesus não haverá outra revelação. Mas ele nos ensina também que essa revelação precisa ser transferida, ela precisa ser levada adiante, né? E lá no capítulo 74 do Catecismo da Igreja Católica, o magistério nos ensina o seguinte: a transmissão da revelação divina. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, de Jesus Cristo. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que desta forma a revelação chegue até os confins do mundo. Portanto, meus irmãos, me parece que aí há uma missão clara para nós, né? De levarmos a revelação divina, levarmos o Evangelho de Nosso Senhor adiante. É uma obra que não pode parar no tempo. E é uma obra que depende de nós, os leigos, para que ela avance e alcance toda a humanidade. Agora, como fazer isso? De que modo fazer isso? Eu gostaria de explicar isso através de uma canção. E, de antemão, pedir a vocês que sejam muito generosos comigo, muito caridosos comigo, porque eu sou apaixonado por música.
Aqui no meu celular eu tenho uma playlist com todas as músicas católicas que eu gosto, todos os louvores, todas as músicas de adoração. E gosto muito de cantar, mas eu sou um péssimo cantor, eu não sei cantar. Mas, enfim, com a caridade de vocês, eu vou cantar um pedacinho dessa música que eu acho que vai ser muito ilustrativo para interpretar o que eu quero dizer. O nome dessa canção é Simplesmente José, é uma composição de Eugênio Jorge. E ela diz mais ou menos assim: eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas, meu Deus, olhou para mim e me escolheu para ser pai de um filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou o teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito para amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Por que essa canção me chama muita atenção? Primeiro porque eu acho que ela é belíssima e ela faz um retrato, né, muito legal do que foi São José, né? Um homem simples, que se mostrava como um homem pequeno, tal como agradava a Deus, né? Um carpinteiro. E aí um ponto interessante que eu gostaria de dividir com vocês, né? É uma das coisas que muito nessa canção. E o fato do ofício de São José ser São José era um carpinteiro, né? Isso está revelado na Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura também nos revela, lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículo 3, que Jesus também era um carpinteiro. E isso nos permite, né, interpretar que São José ensinou a seu filho Jesus o seu ofício, a carpintaria. E é onde eu me vinculo muito nessa história. O meu avô paterno, o avô Arnílio, era um carpinteiro. E ele, tal como São José, ensinou o seu ofício aos seus filhos, dos quais 3 deles assumiram a profissão. Um deles, inclusive, o meu pai. O meu pai, né, tornou-se também um carpinteiro, tal qual meu avô, tal qual São José, tal qual Jesus. E o meu pai, de certa forma, passou esse ofício também para mim. Eu me lembro quando eu era criança, eu frequentava a oficina com meu pai, e ali, começando a brincar com a madeira, com algumas ferramentas, eu cheguei a construir até alguns brinquedos para mim de madeira, e eu me lembro disso na minha infância. Até que eu fui crescendo e continuei, né, muito dentro do seio da minha família, orientado pelo meu pai. E me lembro que aos 12 anos de idade eu comecei a trabalhar de forma efetiva com meu pai na oficina. E o primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida, me lembro como se fosse hoje, foi sendo carpinteiro, foi trabalhando com a madeira lá na oficina do meu pai. Então é uma história que para mim é uma história, né, que me toca, porque ela fala exatamente dessa vinculação que eu tenho com meu pai, e é a mesma vinculação que Jesus, né, tinha, né, na questão do trabalho com o seu pai São José, com o seu pai humano São José. E nós observamos aí a figura de algo que é passado, né, de geração para geração, de pai para filho. E aí eu vou puxar, né, exatamente o porquê de eu ter trazido para vocês o tema da revelação divina. Porque essa é uma missão nossa. É uma missão que ela vem sendo passada de geração para geração. E nós somos, né, temos o compromisso de assumir a missão de levar essa herança adiante. Nós estamos vivendo um mundo hoje, gente, tão difícil, tão complicado, com os valores tão invertidos, né? A cultura, né? Os olhares sobre família, tudo tão relativizado, tudo assim colocado tanto no cesto comum, é normal. Não, não é.
Nós temos que avaliar, né, essa herança que nós recebemos dos nossos pais e procurar passá-la adiante. Eu tenho uma passagem muito interessante com o meu pai, que, enfim, primeiro eu preciso dizer como eu nasci e fui criado. Eu nasci e fui criado numa família católica, num berço genuinamente católico. É uma família muito simples. Eu nasci, né, e fui criado numa casa simples. Eu costumo brincar, eu falo que a minha casa tinha 2,5 quartos. E aí você pode estranhar, mas como assim 2,5 quartos? Uma casa ou tem 2 quartos ou tem 3 quartos. Não existe uma casa de 2,5 quartos. Existe sim. É a minha casa onde eu fui criado. Porque lá tinha um quarto principal, que era o quarto do casal, do meu pai e da minha mãe, e tinha um segundo quarto, que era o quarto que eu dividia com meus 2 irmãos. Somos 3 homens, eram 3 irmãos dormindo no mesmo quarto. E tinha o meio quarto. Por que eu chamo ele de meio quarto? Porque ele era um quarto pequenininho. Era um quarto assim de, no máximo, uns 6 metros quadrados. E nesse quarto ficava um armário onde a minha mãe guardava uma série de coisas. E ficava ali do lado uma mesa. Ali era o oratório da minha casa. Aquele era o quartinho de Deus na minha casa. Era ali que meu pai mantinha a Bíblia Sagrada, os livros dele, a imagem de Nosso Senhor. E meu pai sempre foi um homem habituado à oração. Não que a minha mãe não fosse, mas o meu pai, para mim, sempre foi o modelo, o esteio, ele que carregava a família, né? Ele que assumia a missão de levar a família para o lado da oração. E eu acordava, às vezes, de manhã, bem cedo, 5h30, 6 horas da manhã, meu pai já estava lá rezando. E aquilo passou para mim. Eu agradeço muito meu pai por isso. Eu tive uma vez uma conversa, eu fui visitar meu pai, enfim, lá na casa dele. Meu pai estava com um bilhete de loteria na mão. E era aquelas histórias de loteria acumulada, né? E eu brinquei com ele, falei, pai, o que o senhor vai fazer com tanto dinheiro se o senhor ganhar esse prêmio da loteria? E ele falou assim para mim, meu filho, eu acho que eu vou pegar esse dinheiro e vou dar ele para você tomar conta, que eu acho que você vai tomar conta dele melhor que qualquer um aqui em casa. É claro que meu pai devia falar a mesma coisa com meus outros 2 irmãos, mas enfim, ele falou isso para mim. E hoje eu olho para essas duas coisas, né, e percebo, né, e falo para o meu pai, nem que aquele prêmio da Mega Sena que o senhor poderia ter ganho fosse o maior prêmio da história. Jamais o senhor poderia me dar algo tão maravilhoso, tão rico, quanto foi a herança, né, o presente que o senhor me transmitiu, que é uma vida em Deus, uma vida em Cristo. Né? O Senhor apresentou Jesus para mim. O Senhor me ensinou a amar Jesus. E essa é a grande vitória da minha vida. Esse é o legado que o Senhor, com certeza, né, vai poder dizer que deixou para os seus filhos. E eu assumi de forma, assim, muito ativa e sou muito feliz por isso. E aí queria, né, para começar a encerrar, Carol, falar um pouquinho sobre a minha experiência com a paternidade. Eu sou casado há 21 anos, além de ficar noivo, né, e namorar por mais 6. Então, são 27 anos ao lado da minha querida, do meu amor, da Milena, minha esposa. E juntos nós tivemos... É que... Tá travando? Travou aí, Carol? Travou, Carlos. Deu uma travada. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Voltou? Não, ainda não. Ainda tá travada aqui a sua imagem. Eu vou fazer o seguinte. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu vou encerrar, porque eu tô com medo de perder. Tá com 37. Tá, eu vou encerrar e vou entrar de novo, porque eu tenho que salvar. Aí você pede para entrar, tá bom? Tá. Show. Já voltou? Não, voltou ainda não. Ele ainda tá travado aqui. Voltou? Eu tô bem. Eu tô te vendo bem. Tá? Tô. Voltou? Eu tô te ouvindo. Então tá. Só eu aqui não tô te vendo legal, mas se todo mundo tá falando aqui, eu tô acreditando. Então, vamos lá.
E assim, eu me identifico aí com São José, porque a paternidade para São José não foi algo que ele, São José, escolheu. Foi Deus que escolheu para ele, né? E é aí que eu me identifico. Porque quando eu casei, eu tinha um desejo, que era ter filhos. Mas eu, em momento algum, planejei ter filhos, né? Eu admiro muitos casais que são organizados, né? Que planejam. Vamos engravidar em julho para a criança nascer em fevereiro, março do outro ano, tal, enfim. Na minha vida isso não aconteceu. Eu só tinha o desejo de ter filho, mas eu não planejei nada. Deus planejou para mim. A primeira experiência que eu tive não foi uma experiência assim que num primeiro momento me deixou, me trouxe assim muita preocupação. Por quê? Porque a minha filha mais velha, né, minha primogênita, ela nasceu com uma doença genética muito grave, muito séria. E numa explicação bem rápida para vocês, o que foi dito para mim é que ela ia morrer. Então aquilo para mim pesou. Foi algo assim que tocou meu coração de uma forma muito negativa. E qual foi a reação que eu tive? Budinha tá aí. Tá falando, fui eu, pai. Tô vendo ela aqui. Foi ela. Aquilo tocou meu coração de uma forma muito negativa. E uma das reações que eu tive foi a de romper o meu relacionamento com Deus. Eu passei, num dado momento da minha vida, a não acreditar em Deus. Porque tudo que eu esperava é que eu tivesse, né, os meus filhos e que tudo corresse bem. E não que eu fosse pai de uma criança que nasceu para morrer. O primeiro dia dos pais da minha vida, né, em agosto de 2001, a fazer 19 anos agora, eu passei com a minha filha, Dudinha, que está aí com a gente, dentro de uma UTI. Então, assim, foi muito duro, muito duro. Essa história é longa, eu vou dar uma resumida rápida. Mas como a doença dela era genética, nós fomos a uma consulta com um geneticista. E a geneticista explicou para a gente o seguinte, olha, vocês, qualquer nova gestação que vocês forem ter, vocês têm a chance de 1 em 4 de ter outro filho com essa mesma doença. Então aquilo para a gente ficou muito ruim, né? Como é que a gente vai ter outro filho que nasce para poder morrer logo em seguida, segundo dizem os médicos? Então, eu e a minha esposa tomamos uma decisão que a nossa humanidade nos permitiu tomar. Qual foi a decisão que nós tomamos? Nós não vamos ter mais filhos. E aí, pensamos, vamos dedicar o nosso tempo à nossa filha que já nasceu, que tem um problema sério de saúde, e não vamos ter mais filhos. Mas quem disse que é a gente que decide isso? Nós lutamos para não ter mais filho. Mas quanto mais a gente lutava, mais Deus realizava em nós o seu plano. Nós tivemos o segundo, nós tivemos o terceiro e nós tivemos o quarto filho. E todos esses filhos não cumpriram aquela estatística que o médico disse para a gente, pode vir com a doença. Os outros 3 filhos nasceram sem essa doença genética, que era uma possibilidade dentro do nosso relacionamento. Então, assim, Deus agiu na nossa vida, assim como Deus agiu na vida de São José. Deu a São José, assim como deu a mim, né, o grande benefício, a grande alegria de ser pai. E eu procuro me espelhar em São José, de ser cada dia mais um pai zeloso, um pai carinhoso, um pai que protege a família, um pai que honra seu matrimônio. E essa é a mensagem final que eu queria deixar realmente para todos os pais. Que a gente possa ter em São José o nosso exemplo de caminhada, o nosso exemplo de vida. Que a gente possa olhar para a Sagrada Família e nela enxergar a nossa família. E zelarmos pela proteção dessa família, assim como São José nunca duvidou, não desobedeceu e sempre foi diretamente obediente a Deus. Essa é a mensagem final. E para encerrar, eu queria fazer uma oração a São José, que diz exatamente assim: a vós, São José, recorremos em nossa tribulação,
e depois de ter implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos o vosso patrocínio. Por esse lar que os uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a herança que Jesus conquistou com seu sangue, e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, a raça eleita de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício, menos do alto céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas, assim como outrora salvastes da morte a vida do menino Jesus. Assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus contra as ciladas de seus inimigos e contra toda adversidade. Amparai a cada um de nós o vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Que assim seja. Amém. Amém. Carlos, está me ouvindo? Estou. Oi, Carlos. Carlos? Oi, Carlos. Estou te ouvindo, Carol. Ah, tá. Tudo bem, porque eu não tô te vendo. Para mim travou aqui de fato. E eu não tô te vendo, mas agora eu tô te ouvindo. E eu quero te agradecer mais uma vez, de coração. Que lindo testemunho. Eu já conheci em particular muitos da comunidade de São Marcos, né? Que acompanham da Pastoral da Família, SCC, são dedicados, né, a levar o nosso Senhor Jesus a viver esse modelo de santidade, né, através da família. A Dudinha, é uma menina muito amada, né, muito desejada por nosso Senhor Jesus, em todos os sentidos, né, não só em relação à família, mas em relação a todos que querem o bem a ela, né, os amigos, agora na Crisma, ela participando, enfim. E eu quero te agradecer de coração, que São José cada vez mais possa te fortalecer, que você possa sempre buscar esse modelo de paternidade através da graça que é viver para Jesus Cristo através da nossa família. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas a gente sabe que com Cristo a gente consegue, né? Quando o foco é o nosso Senhor Jesus. São problemas tecnológicos, a gente se virando nos 30 aí nesse período agora, mas cada vez mais a gente sabe que a família ela sempre prevalece quando ela é construída na rocha que é Cristo, né? E que cada vez mais a proteção de São José sobre a sua família possa ser estendida abundantemente, tá bom, meu irmão? Eu te agradeço de todo o meu coração. E essa é a primeira de muitas, hein, Carlos? Eu tenho certeza disso. Estou sempre à disposição. Quero deixar. Amém. Sim. Amém. Amém, amém, todos. Vamos colocar também lá no Instagram do Crisma, compartilhando a Semana da Família, hein, gente? Vamos nos unir nessa unidade aí. Igreja é isso, é unidade e obediência, né? Se nós vivermos a unidade e obediência, a gente sempre está no caminho de Deus, sempre está no caminho certo. Tá bom, meu irmão? Muito obrigada. Deus te abençoe abundantemente, a você e toda a sua família.
Tchau, meu irmão. Deus te abençoe.